Amados, boa noite. Cá estamos nós, nessa noite maravilhosa, em que estamos já vendo, hoje 20, a penúltima sexta-feira de março, estamos já nos nossos encontros, 124 encontros de sextas-feiras, graças a Deus. E quanto júbilo, quanta alegria, esse encontro espiritual às sextas-feiras, para que a gente possa conhecer bem de perto o Consolador, que é o Espiritismo. E então, que Jesus abençoe você. Marcos, lindo, boa noite, de Araraquara, querido. Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, o seu lar, as pessoas que te rodeiam, o seu trabalho, o seu dia a dia. E então, nós vamos iniciar essa noite com uma fala da Joana de Ângeles. Ela diz: não vos preocupeis com os desafios. Antes, considerai que são eles, os desafios, que promovem a criatura a dar passos mais ousados e atingir patamares mais altos. Olha que lindo, que realidade. Quer dizer, todo dia é um desafio, não é? E cada desafio é isso aqui, é para a gente galgar patamares mais altos. Oi, Sheila, Ricardo, boa noite, linda, boa noite, São Paulo. E então, nós vamos ler o Livro dos Espíritos. Aí nós já estamos no livro 3, gente, que beleza, falta só o 4, dentro do Livro dos Espíritos. Capítulo 1, Lei Divina ou Natural. E vamos agora, conhecimento da lei natural. É uma bênção. E eu anotei aqui, quando eu disse, oi Mara Camargo, boa noite, linda. Quando eu conversei com vocês sobre esse terceiro livro, eu disse, a doutrina fala que todas as leis morais estão na consciência. E são mais ou menos 11 leis. Lei divina ou natural, que nós já estamos vendo. Lei de adoração é a segunda. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a última, lei de justiça, amor e caridade. Veja que livro precioso é, dentro do Livro dos Espíritos, o terceiro livro. E aí nós vamos então agora para o Livro dos Espíritos. Vamos ver a questão 619. Estamos caminhando bem, graças a Deus. Então vamos lá. Conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, todas essas leis que eu falei. Mas Deus deu para todos os homens isso? Então vamos ver lá a resposta. Todos podem conhecê-la. Lei de justiça, amor, caridade, todos podem
conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, porque a criatura nasceu para fazer o bem, entende? E então, aqueles que praticam o bem insistentemente, esses compreendem melhor as leis naturais, entende? E aqueles que não praticam o bem vão ter que procurar entender isso. Entretanto, todos um dia a compreenderão, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, aí vem aquela prosa bonita. Ninguém está perdido. Ninguém está deixado para trás. Acontece que aqueles que praticam o bem constantemente vão mais rápido. Aqueles que ainda estão trabalhando na maldade, não seguem as leis morais, estão mais lerdos, um dia vão entender tudo. Por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo. Deus não vai deixar nenhum filho se perder pelo caminho. Tanto é que quando perguntaram para Jesus, né, que é filho de Deus, ai, como que faz? Você tem um rebanho, de repente uma ovelha se desgarra, larga a ovelha ou vai buscar? Aí Jesus falou, não, vai buscar essa ovelha. É a fala de Deus. Aqueles que praticam o bem insistentemente, mas em tudo, é no trabalho, é no templo cristão, é na rua, é com os velhos, é com as crianças, aqueles que praticam o bem, o processo de progresso é mais acelerado. E os que ainda ficam devagar, vai chegar um dia, vai acontecer, vai dar certo, entende? Então, essa questão, ainda o Kardec fala o seguinte, a justiça, um minutinho só, a letrinha é bem miúda, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência a sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, por isso que o processo reencarnatório é lindo. Se eu nessa reencarnação estou muito devagar, quando eu desencarnar, vou ficar sabendo o que eu não fiz de correto, e aí eu peço uma nova oportunidade, eu tenho a nova oportunidade e eu vou mais rápido, entende? Então aqui, oi Marina, boa noite amor, boa noite, espero que você esteja bem, Marina. Então, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele vai distinguir bem o bem e o mal. Se tudo devesse cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância e praticando mal? Esse cara está perdido? Não. Ninguém está perdido, porque Deus
é soberanamente bom e justo. Oi, filha, tudo bom, querida? Tudo bem? Deus é soberanamente bom e justo. Então, você vai vendo o seguinte, como que fica? Quando a criatura pratica o bem em todos os níveis possíveis, não é só na família, em todos os níveis possíveis, ele progride mais rapidamente. Aqueles que transgridem, exploram, são mal educados, não respondem um telefonema, não atendem a um apelo, mal. Vai se perder? Não, porque a bênção da reencarnação é essa. Chega do lado de lá, a criatura fala, mas escuta, como que eu deixei de fazer isso? Como que eu não cuidei do idoso? Como que eu não acudi uma criança desvestida? Como que eu não fui na casa da sopa ajudar? Ah, é? Aí reencarna com propostas. Só que a gente vai ver agora que é nem sempre que a gente cumpre o que se propôs. Entende? Oi, Elisete Braga, maravilhosa, boa noite, linda. Então, olha, essa questão está bem certinha. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer aquelas 11 leis que eu li, deu. Agora, quem pratica o bem, vai. Quem pratica o mal, então vai lerdo, reencarnação, vai melhorando. É uma bênção, não? Na 620, a alma, olha essa pergunta, que o Kardec faz para os espíritos. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após quando está na matéria? Quer dizer, do lado de lá, na espiritualidade, a gente entende melhor a lei de adoração, a lei de justiça, a lei de amor. Como que fica isso? A resposta. Ou só depois que está na matéria que vai aprender? Então, a resposta. A alma a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. E isso, o melhorado. Você nunca viu o Divaldo Pereira Franco ou o Chico Xavier fazer uma coisa negativa, falar uma coisa negativa? Não, porque já eram evoluídos, já eram melhorados. Então, a alma, antes da sua união com o corpo, sabe de todas as leis? Ou vai saber dessas leis agora? Agora, nós aqui, nossa família espiritual. E aí a resposta é: a alma compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Isso os bons. Vamos pensar numa irmã Dulce. Quando ela, com a sua carrocinha pela estrada, essa freirinha de 1,5 metros, que tinha uma enfisema pulmonar, quando ela pela estrada viu andarilhos, doentes, sei o que eu vou fazer. Vou desmontar aquele galinheiro e vou começar um hospital. Olha, a criatura do bem, entende? Tem intuição do bem. E aí fala assim, mas os maus, que tem maus instintos do homem, fazem-na esquecer. Chega aqui na matéria densa,
podemos ter aprendido várias coisas do lado de lá. Chega aqui, gente, o poder, o dinheiro, a prepotência, você esquece dessas coisas e faz valer a sua fala, o seu desejo. Então, você esquece das leis morais. Claro que esquece. E isso não é estudado em nenhuma outra religião. É só o Consolador prometido. Ô Estela, boa noite, Jundiaí, linda, querida, boa noite. Então veja bem, como que chegando na matéria densa, esquecemos, às vezes, tudo que aprendemos do lado de lá. Por quê? Porque a materialidade fala mais alto. Eu quero a melhor casa, o melhor carro, dar um golpe do outro, tirar um lucro aqui, judiar do outro, maltratar. Esquece, gente. Que pena, não é? Que pena. E é por isso que o Espiritismo vem sempre nos convidando ao amor, à prática do amor. Você não pode ignorar isso nunca. Que Jesus, a caminhada dele foi do quê? Pregar o quê? A boa nova. E o que contém a boa nova? Amor. Quem é esse Deus que Jesus pregou? De amor. Então você vai vendo que uma coisa puxa a outra e nós vamos aprendendo, vamos fixando e temos a oportunidade de rever as nossas atitudes do hoje. Ah, mas escuta aqui, eu não fiz isso, devia ter feito. Faça agora. Faça agora. Entende? É para o filho, é para a filha, é para o genro, é para a nora, é para o neto, é bisneto, é o andarilho, eu não sei. É tanta coisa. Oi, Jonalém, querida, boa noite, amor. É tanta coisa que nós temos tempo de trabalhar agora para não chorar depois. Porque a gente sempre está recordando. Não tem ninguém que vai poder estender a mão para você. Você é que tem que fazer o seu caminhar no bem. E aí, quando chega do lado de lá, é o pai que está esclarecido, é a mãe que está esclarecida, que vem acolher a gente, porque você fica perdido. André Luiz não ficou 8 anos no umbral? Então, são coisas que nós vamos conversando no amor, porque é para o nosso próprio bem. Não é para fazer grandes mudanças. Não, a mudança é conosco mesmo. Ah, mas eu até ontem fiz isso. Agora, a partir de hoje muda. É com tudo, gente, é com tudo. Aí, então, vimos bem essa explicação. Aí, na 621, vai estar essa: onde está escrita a lei de Deus? Essas leis morais, as 10 que eu falei para vocês, as 11, onde está isso? Os Espíritos respondem: na consciência. Aqui. Quando você tem que tomar uma atitude, uma decisão, de qualquer coisa, um projeto, uma venda, uma fala, primeiro, escuta aqui. É certo? É correto? Aí vocês vão perguntar assim para mim: mas como fica, Dona Val, e esse pessoal que rouba o outro, mata o outro? Ah, meu amor, é difícil a caminhada. A caminhada, depois você vai colher o que semeou. Não tem para ninguém. Não, você semeou, você vai colher. Você semeou maldade, alguém vai te fazer isso. É difícil, não, gente? E é por isso que a doutrina, ela é linda, porque isso aqui
É só para que tenhamos uma meta maravilhosa. Eu sempre digo, gosta da igreja católica, vá, na evangélica, vá, na umbandista, vá, mas olha, isso aqui é cabal, não tem jeito. Então, onde estão essas 11 leis morais? Na consciência. Nós não podemos, em nenhum minuto de raiva, de mágoa, de rancor, tomar uma atitude. Não. Pense um minuto. Faz igual o Chico ensinou. Coloca água na boca, deixa passar. Quando passou um minuto, você está segurando e não falou nada, você tem outra perspectiva de resposta. Demora, vai com Deus, bem. Coisa do gatão e do gatinho. Demora para a gente chegar a esse nível. Entende? E é difícil, por quê? Porque no meio que a gente convive, fácil. Às vezes um professor procura um médico e, olha, você me arruma aí uma licença uns 10 dias. Mas por quê? Não, porque eu estou assim, assado, para não dar aula. Está prejudicando quem? As crianças. Muito bem. Um dia, os filhos dela serão prejudicados. É a lei. Ninguém entende dessa lei. E a real, semeou, vai colher. É tudo. É tudo. Então, negou um copo de água, vai pedir água. Lembra da história que eu contei faz tempo, não lembro que lado que foi, que uma mulher estava para reencarnar, e aí então, mas escuta, você já aprendeu tanto, você é maravilhosa, você vai reencarnar, mas o que você quer ser? Eu estou pedindo agora que eu quero trabalhar na roça e cuidar de um algodoal. Mas por que isso? Oi, Rosângela, linda, boa noite. Não, por quê? Eu vou explicar por quê. Eu preciso aprender a trabalhar no algodoal, porque do algodão tece, faz o fio, e o fio faz a linha. E eu fui costureira, e eu estragava todos os pedaços de linha, e agora eu tenho que aprender a dar valor naquilo lá que começou. Olha só, calcula o que nós estamos fazendo nessa reencarnação. Ai, gente, é difícil. Vamos em frente. Isso já entendeu. Todas as leis morais estão na consciência. Não adianta. E aquilo que você fez de uma forma inadequada, maltratou alguém, cruzando, peça desculpa, limpa a sua consciência, fica bem, passou, passa a borracha, daqui para frente é o recomeço. Porque Deus quer isso, que você evolua, não? Então, está aqui, ó. Está na consciência todas as leis. Posto que o homem, tem uma pergunta aí dentro, carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Por que tem que falar dessas leis? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Por isso que de reencarnação em reencarnação tem que fazer isso. E é por isto que a doutrina espírita, ela ilumina, ela esclarece, ela liberta. Não tem pecado, não, tem equívoco. E ela te consola, porque você, se errou, tem chance de melhorar. Tem. Existe isso. Entende? Mas está perdido. Não, senhor, ninguém está perdido. Se não for nessa reencarnação, vai ser na outra, tudo bem? Não? Vamos lá. Deus deu
a certos homens a missão de revelar sua lei ou suas leis? Claro que deu. Ao longo da existência, grandes profetas, Ananias, Miqueias, não sei quem, Salomão, Abrão, claro, Deus sim, ele deu. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei, todas as leis? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. Quem são eles? São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Um Francisco de Assis deixou toda a fortuna e vai ouvir uma voz, cuida da igreja de Damião. Ele pensou que era reformar a igreja, não era nada disso, ele fez, mas era transformar as pessoas, trabalhar com as pessoas. Aí conhece a maravilhosa Clara de Assis, aliás, ela que o conheceu. Amor platônico, não é essa coisa de hoje não, amor platônico. O que fez? Tornou-se uma freirinha, bonitinha, e acompanhou toda a caminhada de Francisco, entende? Seu desencarne, tudo. E é claro, é a reencarnação da Joana de Cusa. Então, você vai vendo aqui, em todos os tempos, Deus envia homens, criaturas, para orientar, para divulgar. Recentemente, Divaldo desencarna com 98 anos, o maior exemplo de bondade, de caridade, de doação, de desprendimento total, entende? Adota 600 filhos, constrói a mansão do caminho. Então são criaturas, o Chico Xavier, com aquelas 450 obras, que você não sabe, não vai dar tempo de ler nem 4 reencarnações, entende? De tão lindas que são. Então, gente, a gente tem modelo, não segue porque não quer. E aí está. E agora, se ele sempre, mas e hoje? E na nossa cidade? Quem não lembra do Padre Otímio? Veja, gente, esse homem morreu quando ele estava tratorando a terra para plantar a mandioca, para auxiliar os pobres. O trator virou e amassou a cabeça dele. Ele tinha que passar por isso, só ele que sabe. Mas uma criatura do bem, entende? Um doutor Flávio, que quando eu tinha filho doente, ele ia na janela dele e gritava, doutor Flávio, mas agora, Vanderlei, entende? Mas ele acudia. Criaturas assim, do bem. E nós, formiguinha, que estamos tentando espalhar dessas coisas aqui, entende? Com amor, com experiência, com paciência, mas não interessa, não tem cansaço, não tem dor, não tem nada. Vamos trabalhar. Então, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei, todas as leis? Sim. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer o quê? A humanidade avançar. Não é ficar, eu mando, não, eu peço, eu preciso do auxílio dos 16 funcionários do educandário para ter 300 crianças atendidas. E quando um falta, já é difícil, que não tem substituto. Presta atenção. Essa fala aqui nos consola, entende? Nos consola. E a doutrina
Não fica fazendo sectarismo, não. Ai, você é católico. Não, é porta aberta, é orar, é pedir, é agradecer, é estudar disso. Vamos em frente. Na 623, os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não se extraviaram por meio de falsos princípios? Claro, exemplos tantos. A criatura vem para fazer uma caminhada, chega aqui, matéria desse, quantos exemplos? Nós tínhamos espíritos que recebiam o Dr. Fritz, que curava, mas começou a cobrar, perderam essa mediunidade. É isso aqui. Aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição, uma missão que não tinham certamente, puderam transviá-los. E foi o que aconteceu. Um indivíduo em Palmelo morreu no meio do rio picado por abelhas. Por quê? Estava cobrando. E não vou deixar de falar do João de Deus, que também curava e acabou preso. Por quê? Começou a fazer disso um comércio, não pode. O que de graça recebeste, de graça dás. Acabou. Como a gente é pequeno, né? Como a gente se envolve com a materialidade, que é dinheiro, a troco de um benefício que você recebeu. Imagina, não pode. Então está aqui. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente, às vezes, há muitas verdades. Então, só ele, só essa criatura que não cumpriu bem a sua missão, é que vai, um médium, ele não pode falar, tal espírito está mandando você fazer isso, só se ele tiver muita certeza. Por quê? Você não sabe se é o espírito verdadeiro, se é um Bezerra de Menezes, se é um Flávio, você não sabe, pelo pouco. É muito preocupante. Então, está certinho. E aí, vamos para a última questão da noite. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Da pessoa que veio para fazer a caminhada bonita, ser um bom padre, ser um bom pastor, ser um espírita que exemplifica. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras, mas muito mais por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É necessário, amados irmãos aqui da família espiritual, é necessário exemplificar. Se você está falando de caridade, pratique. Se você está falando de moralidade, pratique. Não tem conversa. É assim que nós paramos na 624. Vamos para o nosso Evangelho. Nosso Evangelho hoje é lindo porque nós vamos falar do seguinte: no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não se pode servir a Deus e a materialidade. Só pensar em dinheiro, não pode, não dá. E eu sempre digo
Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, tarará, tarará, mas a caridade tem que ir na frente. Sempre. E aí, nós estamos aqui num capítulo lindo, que é Jesus na casa de Zaqueu. E eu fiquei matutando, eu acho tão lindo essas coisas. Esse texto foi tirado de Lucas, no capítulo 19, do item 1 a 10. Então vamos ver lá o que fala Lucas nesse capítulo aqui. Vamos ver lá, esse livrão lindo aqui. Ó, no Novo Testamento, da onde foi tirado esse texto aqui do Evangelho, que é curtinho, eu vou ler para vocês. No Novo Testamento, Jesus e Zaqueu. Entrando na cidade que atravessava Jericó, Jericó, e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da turba, porque ele era pequeno na estrutura, ele era baixinho. E correndo adiante, o que ele fez? Subiu em um sicômoro, uma árvore, figueira, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. O Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele era uma criatura que enriqueceu. Olha só, gente, vale a lição anterior. Ele enriqueceu, que sendo cobrador, ele cobrava o que tinha que cobrar para ficar para os romanos, não é? Mas só que ele cobrava mais e ficava com o resto, e enriqueceu. Bom, mas ele ficou sabendo de Jesus, ele correu, trepou nessa árvore, porque ele tinha um vazio existencial, ele não era feliz. Então, e quando chegou ao local, Jesus, olhando para cima, disse, Jesus sabia o nome de todo mundo, e disse, Zaqueu, apressa-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa, porque eu vou estar lá. Olha, Jesus indo na casa de um publicano, de um indivíduo, vamos falar hoje na linguagem nossa, milionário, não? E aí, o que fez Zaqueu? Desceu, está aqui no Novo Testamento, e ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem, todos murmuravam, dizendo, nossa, ele foi pernoitar com um varão pecador? Jesus fez isso? Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor, porque conversaram, etc. Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes a mais. Olha a consciência dele, como é que estava. Disse, Jesus ouviu. Aí Jesus disse, ouve, Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, porque este, que era ele, também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então, a veneranda Amélia Rodrigues tirou aqui de Lucas. Lucas, vocês lembram? Eu gosto sempre de dar uma falada. Lucas era aquele grego que não conheceu Jesus. E aí, Paulo, como escrevia muitas cartas, mas não era pouco, um dia eu passo para você quantas, para Coríntios, Tessalonicenses, para os Hebreus, ele falou, Lucas, você é médico,
você tem conhecimento, você pesquisa tudo para fazer o Evangelho. Eu não vou ter tempo, eu estou escrevendo muito. E aí então Lucas, esse grego, escreveu o Evangelho, e no ano, quando ele estava com 84 anos depois de Cristo, adivinha, na Grécia, ele foi crucificado. Então, você vê, homem de bem. E esse texto que está no Evangelho aqui, que é Jesus na casa de Zaqueu, a Amélia Rodrigues, no primeiro livro, a gente já fez uma live, no primeiro livro, ela escreveu um texto bonito, nesse livro aqui, Zaqueu, o rico de humildade, está em Primícias do Reino. Então você está percebendo como esse texto é importante? Está no Novo Testamento, a Amélia escreveu no primeiro livro e está aqui no Evangelho. Vamos para o Evangelho agora. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, é o mesmo, gente, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para o conhecer, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno, porque era um período que Jesus, justamente um período que Jesus passou por Jericó, onde ele curou aquele cego, e ele teve que continuar porque ele ia para Jerusalém. É quando acontece a problemática da crucificação. Vamos lá. E aí, então, o que fez Zaqueu? Correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus que passava. E Jesus ia passando. Quando chegou em frente da árvore, Jesus olhou para cima e, tendo visto, falou: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu hoje me aloje em vossa casa. Zaqueu desceu correndo e foi para casa. E como era riquíssimo, mandou a criadagem preparar um jantar, aquelas peixes, aquelas coisas. E Jesus chega com os apóstolos, não? E vendo isso, todos falaram: como é que pode Jesus ir na casa de um homem de má vida? Ele é publicano, ele explora os outros, não? E aí, Jesus, entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, depois do jantar, das conversas, disse-lhe: eu, aquilo que está no Novo Testamento, dou a metade dos bens aos pobres. E se causei dano a alguém, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha a consciência desse cara, como é que estava. Você está vendo? Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem, que é ele, veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então vocês vejam que essa parábola, que essa fala, Jesus na casa de Zaqueu, bate com aquilo que a gente viu no Livro dos Espíritos, que ninguém está perdido. Ninguém. Todos têm a salvação, desde que queira. O Zaqueu não quis? O Zaqueu não quis? Olha que bênção que foi essa caminhada, esse tudo. E outra, e todos os seus discípulos, mas como é que pode Jesus dar atenção para esse homem que é ladrão, que é isso, que é isso, que é isso? Porque ninguém está perdido. Deus
dá oportunidade para todos. E Jesus é o mestre, é o modelo, é o guia, é o que nos dá esse combustível para continuar. E aí, o que eu achei bonito aqui, no livro da Amélia, no Primícias do Reino, então ele diz assim, Zaqueu, diante do que Jesus falou para ele, porque hoje o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não era o déspota, o que roubava, o publicano, o que cobrava. Então, mas Jesus usou desse argumento, olha, vou te salvar, você tem um caminho, a caridade. E aí então, veja bem, nós vamos ver aqui, Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se. Ele ouviu a mensagem, gente. Isso que é importante. O que nós estamos prosseando agora, eu aposto. Se alguém pedir alguma coisa, você vai fazer. Você não vai negar. Entende? É esse chamamento que é necessário que façamos. E quando eu converso com vocês, eu estou falando para mim primeiro. Sempre para mim primeiro. Como é que eu trato minhas funcionárias? Como é que eu trato meu marido com 90 anos? Não? Como que... pensei as tantas crianças aí. Então, veja bem, é para nos acordar. Gente, eu estou falando para vocês, para a gente acordar para a prática do bem. Nós temos que ser pessoas do bem, do bem. E aí, contam os narradores dos eventos evangélicos que transcorrido muitos anos após Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, por solicitação de Simão Pedro que negou Jesus 3 vezes. O pobrezinho Zaqueu foi fazer o quê? Deixou tudo, foi dirigir uma igreja cristã nas terras de Cesareia, com muito amor e humildade, falando sobre Jesus. E o mais bonito é o seguinte, eu gosto muito, vocês já ouviram, se não ouviram, pega na internet aquela música, como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder. Bom, só para... Aí, a fala linda, e eu canto sempre isso com os alunos, na aula inaugural, porque fala assim, entra na minha casa, entra na minha vida, olha, entra na minha vida, faz uma transformação e cura todas as feridas. Olha que lindo, um petitório, assim, entra na minha casa, entra na minha vida, não sei o que lá, não sei o que lá, e cura todas as feridas. Então, é uma música que eu canto com os alunos para lembrar Jesus e conta essa história. Sempre no começo do período, quando eles, na inauguração, primeiro dia de aula, hino nacional, aquelas coisas, conta a história do Zaqueu, porque é o bem, é o bem. E Zaqueu, então, Simão Pedro, que havia negado Jesus, arrependido, não? Porque lembra que eu contei para vocês que 3 ou 4 dias depois da ressurreição, Jesus entra na casa onde estão todos os discípulos, menos Judas que se enforcou. E aí então, Jesus falou, você me negou, você fez isso, você fez aquilo. Não, a minha paz vos dou. Olha que lindo. E aí então, todos ouviram, e ele passou para todos o que cada um deveria fazer para divulgar a boa nova, que é o Evangelho, para divulgar a boa nova.
Todos obedeceram, certo? E aí o Simão Pedro fala para o Zaqueu: você também precisa fazer isso. Você vai trabalhar numa igreja. Igreja é a sinagoga pequena em Cesareia. Você vai trabalhar lá com muito amor, humildade, falando de Jesus, da Boa Nova. Muito bem. E ele foi e cumpriu sua obrigação, a belezinha de tudo. E aí, gente, ele está bem velhinho e ele está descansando numa praia em Jerusalém, numa praia. E aí, então, sentindo suas forças terminarem, ele então declina a cabeça numa pedra e expira, parte. Mas antes de partir, ele vê uma luz, até me arrepia. Ele vê uma luz chegando, ele de cabelinho branco, vê uma luz se aproximando. Ele olha, velhinho, com mais de 80 e poucos anos na época, e ele vê Jesus. E ele: vem, Zaqueu, você já fez a sua parte. Vem comigo. E leva Zaqueu, o espírito. E quando no outro dia, os pescadores: olha, o Zaqueu está morto. A vida continua. E o Zaqueu bonitinho continuou com Jesus, que a história é que vai contar. Isso daqui é o nosso evangelho de hoje. E que o convite é muito sério. É a nossa mudança. O Zaqueu mudou. É a nossa transformação moral. Nós temos que fazer, amar, instruir, conhecer, e a caridade. Está cheio de gente precisando de ajuda. Cheio. E ninguém entende. Bom? E na semana que vem, a gente vai ver a parábola do mal rico. Mas sabe por que o Evangelho e o Livro dos Espíritos, gente? Para o nosso esclarecimento, para a nossa transformação moral, para a nossa mudança. É um chamamento, gente. Não podemos negligenciar. Sim, vamos orar agora. Temos uns 7 minutinhos. Mas vocês viram que lindo? O Zaqueu foi convidado por Simão Pedro para trabalhar. Quanta gente pode aqui trabalhar no bem, não é verdade? Família, não é? Vamos em frente, vamos orar, que a noite foi linda, foi primorosa, graças a Deus. Vocês viram? Está no Novo Testamento, está no Evangelho e está na Amélia. É um negócio sério. Tá? Vamos lá. Deus, vocês colocaram a sua água aí, gente. Deixa a aguinha para fluidificar, por favor. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas, Espírito protetor de cada um que aqui está, da nossa família espiritual, benfeitores espirituais, tantos que estão trabalhando sem cessar por esse Brasil, por esse planeta Terra, para que o bem prevaleça. Está difícil, mas eles não desistem e vamos com todos. Amados, sempre falamos, obrigado, primeira gratidão, obrigado por tudo que nos tem concedido, obrigado pelo dom da vida. Esta reencarnação é primorosa. Obrigado, Senhor, obrigado
pela oportunidade desta vida. Quando tantos querem reencarnar, não está tendo. Obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo ditoso lar. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo, pelo ar, pelas companhias, pelas bênçãos de nosso Pai Maior, pelo socorro que chega através da oração. Hoje, vendo de um médico que a oração fortalece, falei, meu Deus, olha onde a medicina vai chegando. Então, obrigado por tudo. Mas, Pai, vem ter conosco. Vem ter com todos. E a cada um que aqui está, Pai, eles vão fazer um pedido. E eu, com muita fé e amor, peço para todos que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Pai, abençoai os familiares e nossos irmãos. Abençoai e coloca a paz nos lares e nos corações das pessoas. Pai, que haja um despertar nas criaturas na ótica do bem, do amor, da luz. Então, agora, você, meus amores, vai fazer um pedido. Às vezes é uma dor que tem que sarar, às vezes é um desafeto que não deu certo, às vezes é um desconforto familiar, não sei. Os desafios estão aí, os problemas estão aí. Peça algo que você necessita enquanto oramos. Respire profundamente. Tire todas as colocações materiais da cabeça. Seja pleno. Fique você. Seja paz. Seja bênção. Fique bem. É o seu momento. É o seu momento. E peça enquanto oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação, inspirai-nos tudo que é bom e reprime as nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Cleuzinha, boa noite, linda. Aparecida Sabione Borari, boa noite, querida. Amados, noite linda. Fiquem com Deus. E não podemos esquecer de falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E então, meu beijo,
meu carinho, vibrações fortalecedoras, vibrações fortalecedoras. Confia, peça e receba, peça e receba. Percebe? Percebe? São tantas dádivas que nós temos que agradecer, muito mais agradecer do que pedir. E então, lembre de Zaqueu. Procura na internet a música, é linda, entende? Quem canta muito são os evangélicos, muito bonita, mas é primorosa, tá certo? Vamos ver aqui. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, e Jesus com todos, o meu carinho, o meu amor. É interessante que para entrar é difícil e para sair também é difícil. Meu beijo. Fiquem com Deus.